chicos e chicas, bem-vindos à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2. Pois é, todo dia muita aula e muito conhecimento para vocês. Pegue seu material, seu caderno, caneta, uma água para ficar aí para você não perder nenhum minuto da aula. E hoje vamos anotar bastante, prestar bastante atenção, porque hoje nós vamos resolver exercícios sobre verbos, tá, galera? Então, eu já falei para vocês que é fundamental que vocês tenham conhecimento sobre os verbos em espanhol, porque eles vão ajudar muito vocês, tanto na questão gramatical quanto na questão de compreensão textual, que é o que pede sempre as provas de espanhol de qualquer concurso ou de qualquer vestibular, tá? Eles não cobram muito a questão da gramática, mas se você não tiver noções de verbo, você pode se atrapalhar nas traduções e até nas resoluções, tá certo? Então, hoje nós vamos falar sobre, ver alguns exercícios sobre alguns verbos irregulares del indicativo, tá? Então, vamos começar primeiro revisando, como sempre a gente faz, todas as vezes que a gente repete um assunto, a gente revisa, porque tudo que a gente aprende é preciso, a gente não aprende de uma vez só. Então, é preciso estar indo e vindo, teve uma dúvida, volta lá. E aí, vamos, com isso, fazendo a compreensão. Não se trata de decoreba, tá? Não é uma tabuada, não se trata de decoreba, mas sim de compreender. Se você compreender o assunto, compreender a gramática envolvida, você vai conseguir ter um aprendizado 100%, tá certo? Então, vamos lá? Os verbos irregulares em espanhol são os que se constituem como o maior obstáculo no aprendizado dos estudantes da língua. Isso acontece justamente por quê? Porque eles escapam às regras de conjugação estabelecidas para os tempos e modos verbais. Muitas vezes, até mesmo o radical do verbo sofre alterações de acordo com os usos que são feitos da palavra. Com isso, a opção que resta para o aluno é decorar as diferentes formas como esses verbos se apresentam de acordo com o contexto modal e temporal em que é utilizado. Tá? Quando eu me refiro aqui ao aluno decorar, é porque certas coisas é preciso que você tenha fixado na sua memória. Portanto, não adianta, se você decorar e não compreender como faz a coisa, não vai adiantar muito. Você pode decorar, daqui a um tempo você esquece, tá certo? São muitos os verbos irregulares em espanhol. A lista deveria incluir os verbos em espanhol de primeira conjugação, que afinal é a R, e de segunda ER e de terceira IR. Lembrando sempre que eu estou sempre falando para vocês que em português eu tenho 3 conjugações, em espanhol eu tenho 2, e que compreende, tá, os verbos de terceira e segunda conjugação em uma só. Bem como aqueles em que a fuga da regra se dá por alteração na desinência. O que é desinência? É o que vem depois do meu radical. Também acontece essa alteração no radical. E também aqueles em que há irregularidade para a formação do particípio. Vocês podem procurar lá na plataforma Gonçalves Dias, que nós temos a aula sobre verbos no particípio, para que vocês possam compreender melhor. Em vez disso, o que nós vamos fazer hoje? Conhecer alguns verbos irregulares em espanhol que são bastante utilizados na comunicação oral e escrita do idioma. E, justamente por isso, é importante que você tenha o domínio dessas variações que são apresentadas conforme muda o tempo ou o modo verbal. São macetes da língua que você pode utilizar para facilitar a tua compreensão. Então, eu tenho os verbos mais utilizados, ser, estar e tener, que são derivados de tener. Ó, olha só, quantos verbos tener tem de derivados. Contener, detener, entretener, mantener, obtener, retener, tá, gente? Tem um Y bem aqui. E sostener. E os outros verbos são ver, rugar e decir. Prestem atenção no verbo rugar, tá? Rugar não é julgar de julgamento, tá?
também tem falsos cognatos no verbo. Então, rugar é o verbo jogar, tá? E assim, muitos outros. Mas é importante ter atenção, pois em alguns casos, as mudanças de desinência podem acontecer no particípio. Não necessariamente o verbo altera em outros tempos, tá? Geralmente ele altera no particípio. A boa notícia é que, ainda que não haja regra para identificar os verbos que seguem esse tipo de regularidade, é possível categorizá-los em 3 grupos, segundo a terminação TO, CHO e SO. Então, to, cho e sou, tá? Então, tem um macetezinho, se vocês conseguirem gravar e compreender essas 3 terminações, são 3 grupos, tá? Vocês vão conseguir com mais facilidade conjugar e compreender as suas traduções. Decir, que é o verbo dizer, está no grupo dicho, tá? Dicho, que é dito em português. Hacer, que é o verbo fazer, está também no mesmo grupo, que é se fala hecho, que é feito. Escrever, que é o verbo escrever, já pertence a um segundo grupo, que é escrito, que significa escrito também em português. Morir, que é o verbo morrer em português, muerto, faz parte desse mesmo grupo, muerto, que significa morto. Imprimir, que fala-se da mesma forma, significa imprimir em português, está no grupo de impresso, tá? E significa impresso. Então, observem, eu tenho 3 grupos segundo a terminação. Eu tenho 3 grupos de verbos que são irregulares, que terminam em TO, CHO e SO. Vamos agora começar com os exercícios, e eu começo com o exercício de Enem, tá? Então, nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda, indica... Então, o que ele indica na segunda, tá? No supe que poner-me e me pus feliz. E me puse feliz. No supe que poner-me e me puse feliz. Eu quero saber exatamente na segunda, que é puse, qual é a indicação dela. Ele me indica o início de uma ação, ele me indica uma mudança de estado, ele me indica uma conclusão de ideia, ele me indica uma simultaneidade de fatos ou me indica uma continuidade de processo, tá? Então, para resolver essa questão, eu preciso compreender o verbo. Eu tenho 2 formas do verbo poner aqui, tá? Eu tenho poner-me, que é no sentido de vestir uma roupa, e me puse feliz, tá? Então, eu tenho 2 formas. Se eu não tiver um conhecimento verbal, eu não vou conseguir resolver essa questão. Lembrando que é uma questão de Enem, tá? Enem 2016, e que as questões de Enem, de outras provas, de outros concursos, elas vêm basicamente assim. A parte gramatical dela vem dessa forma. Enquanto eu estava falando aqui, vocês com certeza estavam tentando resolver a questão. A que conclusão vocês chegaram? Letra A, B, C, D ou E? Acertou quem disse que é a letra B, que indica uma mudança de estado. Ele se colocou feliz após vestir-se, né? Ele se colocou feliz. Vamos ver por quê. Mudança de estado. A mudança de estado é expressa pelo uso da palavra feliz.
Em espanhol, quando queremos dizer que algo ou alguém deixou determinada pessoa com um certo estado de ânimo ou que algo ou alguém fez com que determinada pessoa tivesse um sentimento diferente daquele que estava sentindo inicialmente, usamos o verbo poner-se, tá? Então, exemplo, el filme me puso triste. O filme me deixou triste, tá? Então, essa é a resposta, a letra B, acertou quem colocou a letra B. E eu tenho uma explicação aqui, bem detalhada para vocês. E esse aqui serve de exemplos para outras atividades que tenham o mesmo teor, tá certo? Vamos passar para a segunda questão. Puede afirmar-se que el verbo sea está conjugado en. Então, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito indefinido, presente del subjuntivo, presente del indicativo. Vou voltar lá no slide anterior, tá? Porque eu ainda estou falando dessa imagem aqui, tá? Então, no supe que poner-me e me puse feliz. Eu estou me referindo ao verbo supe, tá? Que está aqui como sea. E aí? O que vocês acham? Ele está em que conjugação dessas aqui? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito indefinido, presente dele subjuntivo ou presente de indicativo? Acertou quem marcou presente dele subjuntivo. Vamos ver por quê? Porque sea faz parte da conjugação do presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo é utilizado para indicar desejo, dúvida, fato imaginado e possibilidade ou suposição. Então, seja, eu estou desejando algo para alguém, tá certo? Vamos para o próximo. Aí eu trouxe aqui a conjugação, só para vocês tirarem aqui a dúvida. Que yo sea, que tu seas, que usted sea, que él sea, que nosotros, nosotras seamos, que vosotros seáis, que ustedes sean e que ellos sean, tá? Lembrando que eu sempre estou utilizando a partícula que aqui na frente da minha conjugação, como eu utilizo para o subjuntivo em português, tá? Algumas características, embora o espanhol tenha muito mais tipos de conjugação, tá? E tempos verbais, desculpem, conjugação não, tem muito mais tempos verbais que o português, tá? Ele tem algumas características que vão nos ajudar na hora da conjugação. A partícula que, na frente do subjuntivo, é uma delas, que nós também temos em português. Vamos para a próxima questão. Se en la frase tuvo lugar en Buenos Aires del 21 al 25 de octubre, tá? Então, se substituirá a expressão subrayada em el futuro por en el futuro, a forma verbal correta seria. Então, eu quero saber qual seria a forma verbal correta, tá? Para substituir a palavra tuvo, tá? Tuvo, tá? Que é em el futuro, tá? Então, vamos lá. A frase é, tuvo lugar em Buenos Aires del 21 al 25 de outubro. Então, eu estive, né, em Buenos Aires de 21 a 25 de outubro. Se eu substituir a expressão subrayada, que é tuvo, por en el futuro, qual seria a forma correta que eu deveria utilizar, tá? Letra A, terá, tenerá, tendrá, tendrá ou tendria. Um segundo para vocês pensarem, tá? Substituam lá tuvo por qualquer uma delas, lembrando que em el futuro. E aí, qual foi a resposta? Vamos conferir. Resposta C. Qual é a resposta C? Tendrá lugar en el futuro, tendrá lugar en Buenos Aires del 21 a 25 de outubro. Por quê?
A forma tuvo refere-se ao verbo tener, na terceira pessoa do singular, el tener, né? No tempo pretérito perfeito. Na alternativa C, tem-se a forma correspondente no futuro. Bem, gente, é complicado? É complicado. Eu tenho que estudar verbo, professora? Tenho que estudar verbo. Se eu não estudar o verbo e conhecer essa formação, ela fica complexa para você. Então, se eu não souber como é que fica, a que forma corresponde no futuro o verbo tener, eu não vou acertar essa questão. Tá certo? Então, precisa estudar verbo, sim. Outra questão. Se substituindo el verbo puedes para el plural, se quedaria... Então, como que ficaria se eu substituísse o verbo puedes para a forma no plural? Essa aqui é mais fácil, tá? Então, é só vocês conjugarem aí na cabecinha de vocês qual ficaria. Será podais, podieses, podierais, podeis, pudisteis. Pudisteis, tá? Então, segundo a conjugação que vocês estão fazendo aí mentalmente, como seria a forma puedes, né, no plural? Acertou quem disse a alternativa D. Explicação da resposta. A forma puedes refere-se à segunda pessoa do singular tu, tá? Então, tu puedes, do tempo presente do verbo poder. Para a segunda pessoa do plural, que é vosotros, a forma correta é podeis, com acento, com tilde, tá? Então, vosotros podeis, alternativa D, a alternativa correta. Outra atividade. Se ao início da frase solo vives para el trabajo, añadiéramos nosotras, a forma verbal correta seria... Se eu colocar, né, se nós substituirmos por nosotras, como ficaria correta a forma verbal? Tá? Então, solo vives para el trabalho. Quem é que vive só para o trabalho, né? Tu só vives para o trabalho. Então, se eu substituir por nosotras, solo vivemos para el trabajo. Nosotras solo vivíamos para el trabajo. Nosotras viviremos. Nosotros vivimos ou nosotras viveremos. Qual é a correta? Acertou quem me disse a letra D. Por quê? O verbo vivir, conjugado na segunda pessoa do presente do indicativo, nosotras, assume a forma vivimos. Nosotros, nosotras e nosotros vivimos. E tome cuidado para não confundir com a forma semelhante do português, que é nós vivemos, tá? É bem semelhante. Então, tenham cuidado na hora de fazer essa substituição. Vamos agora para mais uma? Não, não temos mais. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a importância de estudar verbo para o espanhol é a mesma importância de estudar verbo para o português, é a mesma importância de estudar tabuada para a matemática. Se eu não souber tabuada, algumas expressões eu não vou conseguir solucionar, porque eu preciso conhecer a tabuada. Se eu não souber verbo em português, algumas construções, algumas frases eu não vou conseguir estruturar de maneira formal, tá? Na linguagem culta. Por quê? Porque eu não conheço as conjugações verbais. Em espanhol funciona da mesma forma. A grande diferença que tem de verbos em português para verbos em espanhol é que eu tenho muito mais tempos verbais em espanhol do que em português. E nós já vimos isso em outra aula sobre verbo. Não lembra disso? Vai lá na plataforma Gonçalves Dias, lá estão todas as aulas salvas lá e procure exatamente essa aula para você relembrar
os diversos tempos verbais que existem em espanhol. E isso confunde a cabeça. Eu preciso decorar? Não, eu preciso compreender, tá? Então, hoje, galera, a gente vai ficando por aqui. Verbo é preciso estar repetindo, é preciso estar estudando todo o tempo. E eu aguardo vocês na próxima aula. Hasta luego!